Olá, como vai? Que bom mais uma vez aqui no canal da Paz juntos para compartilhar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta neste primeiro dia da semana, dia de ocupações, dia de arrumarmos alguma coisa em casa, já que o comércio e os órgãos públicos em geral estão fechados. Vamos aproveitar as horas do domingo. Nada melhor do que iniciarmos este dia já com os pensamentos voltados para o que Deus tem para nos dizer. A melhor notícia do dia está aqui na Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o salmista, no Salmo 119, o verso 105. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, para este dia, o verso 1 do capítulo 4 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. São Mateus, ele escreveu, registrou a tentação de Jesus no deserto, antes um pouquinho de Jesus começar o seu ministério público, antes de formar o grupo dos discípulos e começar o seu ministério, a sua obra salvífica aqui neste mundo. Ele veio para salvar você e a mim. Não se esqueça, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado ali. Ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Sabe o que é isso? Você já deve ter jejuado 1, 2 dias, 3 dias aí no máximo, e a gente já no terceiro dia começa a sentir fraqueza, a sentir dor de cabeça, né, etc. E a partir do terceiro dia, no quarto dia, já se você não se alimentar, o teu organismo começa a sobreviver de você mesmo. Por isso a pessoa emagrece muito, porque a máquina humana que Deus fez, ela por todas as circunstâncias, ela foi feita para viver. Então ela vai buscar energias, substratos e nutrição para ela viver, para a máquina sobreviver. E por isso você emagrece. E Jesus estava já 40 dias e 40 noites sem comer. E neste momento se aproxima o tentador das nossas almas, o diabo, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava com fome, foi uma tentação terrível, porque ele simplesmente com a sua palavra ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus respondeu: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca que sai da boca de Deus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Claro que Jesus era o Filho de Deus e é o dono do mundo, não é? Nós não somos o dono do mundo, mas somos filhos do dono, e o dono é Jesus. E Jesus, então, mesmo na sua fraqueza, na sua fragilidade, Jesus novamente diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás. Vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Diz o verso 11, o último verso: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando nós somos tentados e somos vitoriosos pela palavra de Deus, nós devemos responder às tentações e às fraquezas, às provações, como está escrito, como Jesus fez. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus? Porque Satanás queria que ele se colocasse numa situação de risco, deliberadamente, para que Deus o salvasse.
E então Jesus respondeu assim: eu não posso fazer algo tão leviano, me colocar numa situação de risco para simplesmente mostrar que tem poder, que tem o poder, que o Pai tem poder. Não, nós não podemos fazer isso. Sim, em situações de risco involuntária, né? Em situações de risco impossível de evitar, inevitável, então claro que Deus vai nos salvar, nós podemos pedir socorro e Deus vai sim nos proteger. E Satanás o deixou então e foi-se embora, e os anjos serviram a Deus, com certeza, com alimentos, com conforto, não é? Ali com Jesus, diz os anjos, não diz quantos anjos. E nós temos aqui então os 6 passos da tentação. Olha só, quando você é provado, quando você é tentado, ser tentado não é pecado. Jesus também foi tentado, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E nós somos também provados e tentados, todos os dias, todos os momentos. O que nós não podemos permitir é que a tentação, né, o desejo, a vontade, cresça em nossa mente, em nosso coração e se torne uma realidade. Porque o primeiro passo da tentação é atenção, você dar atenção para determinada coisa, você fixar, fazer foco naquilo que é errado, e então você começa a entrar no processo de tentação. E o segundo passo seria a consideração. Você começa a considerar aquilo que você olhou, que você deu atenção, começa a ter cobiça, começa a ter vontade, e aí vem o quê? Vem o desejo. Tudo bem, até aí você não pecou. Vem o desejo. Agora, entre o desejo e o planejamento para... Isso pode ser tudo rápido, uma sucessão de ações quase que simultâneas, ou pode também demorar algum tempo. Então, entre o desejo e o planejamento para executar a ação, para cometer o pecado, você tem a mais importante fase da tentação, que é a decisão. Você vai decidir se você quer fazer aquilo que você está alimentando na sua alma, na sua mente, no seu coração, ou não. Este é o momento da decisão, é o momento de dizer para o tentador, ou para aquilo que você está sendo levado, arrastado, quase que já prisioneiro, você dizer assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou você vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, isso não é para mim, nós não devemos brincar com Deus, brincar de religião. Ou você vai dizer assim: afasta-te de mim, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto. Nós não devemos nos dobrar a Satanás, nós não devemos nos dobrar à nossa vontade. Se você decidir aqui nesta fase, que é o 4º passo, não pecar, você saiu-se vitorioso, como Jesus foi vitorioso. Mas se você decidir pecar, você vai passar para o 5º passo, que é o planejamento. Bom, você aceitou, você condescendeu com aquele pensamento, você está agora com vontade de fazer aquilo para o qual você está sendo seduzido, e então vem o planejamento. Como eu vou fazer? Se for uma traição, você vai esconder da sua esposa, do seu patrão. Se for uma traição, você vai esconder do seu amigo, vai estabelecer uma estratégia para dar o golpe, para atrair, para executar aquela ação. Terrível. Este é o momento mais perigoso da provação, da tentação. E você planejou, porque você já decidiu pecar. Então está planejado como você vai fazer. E aí vem então o último passo, que é o golpe de misericórdia para o cristão, seja para quem for, que é a ação, a execução deste desejo, desta vontade pecaminosa que acometeu o seu coração, a sua mente. Se você escapou, que é a 4ª fase, não é? A decisão, parabéns, ótimo, continue a vida e agradeça a Deus pelo poder que Deus te dá. Senão, você vai cair num buraco muito fundo, num buraco que dificilmente você vai sair
a não ser pela misericórdia e pela graça de Deus. Se você se arrepender do que fez, voltar-se para Jesus, pedir a Ele, clamar a Ele por misericórdia, Ele te estenderá Ele te estenderá a mão e te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará das setas envenenadas do inimigo, Ele te libertará do sequestrador, do grande pichador das coisas belas que Cristo fez, das garras de Satanás. É assim que nós vencemos a tentação. E você e eu somos tentados todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, porque nós temos uma natureza já pecadora, então nós somos tendentes a pecar, tendentes a errar, tendentes a enganar, tendentes a difamar, tendentes a trair, tendentes a falsificar, a dar golpe, tendentes a mentir. A mentira é própria do pecado, porque o Satanás, ele é o pai da mentira desde o princípio. Ele que enganou os nossos pais, ele foi Satanás que distorceu o que Jesus tinha dito para Adão e Eva. Então ele é o grande falsificador, ele é o grande mentiroso. Satanás é covarde e ele te leva você a cair em tentação e depois ele dá gargalhadas, debocha de você. Olha aí, ó, está acabado, agora você não vale nada, você é fraco mesmo. É isso que ele coloca na tua cabeça. Se você estiver passando momentos de tentação e provação, você precisa orar. Corra para Deus, corra para os braços, fuja para Deus. E Deus te livrará e você poderá usar a mesma tática, ter a mesma atitude que Jesus teve no momento em que foi tentado lá no deserto. Jesus, ele disse e se defendeu com a palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Assim é que nós devemos agir, adotar esta atitude positiva, firme. Porque se nós resistirmos à tentação, os anjos nos socorrerão. Quando nós estamos em tentação, estamos para decidir para que lado vamos correr, para que lado vamos seguir, se do lado do certo ou do lado do errado. Os anjos não podem decidir por você, mas ao você ser vitorioso e escolher, porque este é a tua liberdade, é o teu direito, isso você tem este poder de decidir, de escolher. Não quero, ou você vai dizer quero, e se você dizer não quero, os anjos te servirão e te confortarão, e você sairá mais forte e você sairá vitorioso. Para uma próxima tentação, você não será fraco. Agora, se você cair em tentação, sempre que você sentir-se tentado e provado e você cair em tentação, então a próxima tentação você estará mais fraco, e a próxima mais fraco ainda, até que você se afunda no lodo, no lamaçal do pecado, lá no fundo do poço. Isto é uma tragédia, isso é terrível. Então vamos orar para que você seja vitorioso, que agora neste momento, na fase em que você está na decisão da tentação, você seja vitorioso, porque Deus te dará a vitória. Vamos orar? Feche os seus olhos, inclina a sua fronte e vamos orar neste domingo. Senhor meu Deus, que bom que o Senhor nos ensinou como sermos vitoriosos diante da tentação. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça. Queremos seguir o exemplo de Jesus, que foi tentado em tudo foi tentado pelo inimigo, mas respondeu com fé, respondeu com coragem, respondeu usando a própria palavra que ele inspirou os homens a escreverem, que é a Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos dando forças para vencermos o mal e andarmos no caminho do bem. Conceda-nos um feliz primeiro dia da semana. Assim oramos agradecidos, entregando a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir e ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.